Você passou tempo hoje em oração e estudo bíblico? Ao fazer isso, você pode estar influenciando outros mais do que imagina. Você está ouvindo o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth na voz de Renata Santos. Se você é mãe, provavelmente já observou seu filho copiar coisas que viu você fazer. Eles têm visto você desenvolver um estilo de vida de devoção a Deus? Hoje vamos ouvir como o compromisso de uma mulher de passar tempo em oração e estudando a Bíblia teve grande impacto sobre seus filhos, seu marido e outros. Aqui está Nancy continuando a série Devocionais Diários, Dever ou Prazer. Quero que você conheça um amigo especial, Tim Grissom. Conheci Tim e sua esposa Denise quase 20 anos atrás, antes de terem filhos. Agora eles têm 4. Eles se tornaram amigos especiais na minha vida. Deus usou Tim de maneira significativa para impactar a minha vida. E a D, como era carinhosamente conhecida, por meio de suas orações especialmente, foi uma dessas intercessoras na minha vida. Todas nós precisamos de alguém assim. Quando comecei a me aproximar de Tim e D, descobri bem rápido que ela tinha uma vida devocional consistente e que isso tinha feito uma grande diferença em sua vida. Tim escreveu sobre a vida devocional de D, compartilhando o impacto que teve sobre ele ao ver a sua esposa separar diariamente um tempo para se encontrar com o Senhor. Pedi que ele lesse esse trecho como apareceu no final do meu livro sobre a vida devocional diária chamado A Place of Quiet Rest, um lugar de descanso tranquilo em tradução livre que ainda está indisponível em português. Tim, seja bem-vindo e obrigada por compartilhar isso conosco. Um dos meus amigos às vezes brinca comigo, lembrando que eu me casei muito acima do meu nível. Tenho que admitir que muitas vezes me pergunto por que Deus me abençoou tanto, dando minha esposa o que Ele deu. Minha esposa é bondosa, divertida, hospitaleira e generosa. Ela não reclama do que não temos e expressa sincera gratidão pelo que temos. Há uma coisa, porém, que se destaca acima de todas as suas preciosas qualidades. Ela anda intimamente com Deus. Não estou me referindo a um tipo de transe celestial. Quero dizer que ela simplesmente obedece a Deus. Ela ouve o que Ele diz e faz. Isso não quer dizer que ela não tenha dificuldades, mas quando tem, ela não culpa suas circunstâncias nem fica mal-humorada. Ela pede que Deus sonde o seu coração e espera pela resposta. Eu, por outro lado, muitas vezes resisto a Deus, definhando em teimosia, rebelião e orgulho. E ainda não estou totalmente livre disso. Mas minha vida começou a mudar há alguns anos atrás. Muito dessa mudança, do meu voltar-me para Deus, veio como resultado do exemplo consistente e fiel de piedade da minha esposa. Há uma razão para minha esposa ser o tipo de cristã que ela é. Um dos marcos aos quais ela aponta em sua vida é uma época em que, durante uma semana de acampamento de jovens no verão, o pregador encorajou todos a se comprometerem a ler a Bíblia todos os dias durante um ano. Para ela, compromisso era compromisso. Quando fazia uma promessa, estava presa à sua palavra para cumpri-la. Então, quando ela fez aquele compromisso diante de Deus de ler sua Bíblia todos os dias por um ano, ela estava falando sério. Minha esposa estava no ensino fundamental naquela época. Enquanto eu escrevo esse testemunho, estamos casados há quase 18 anos e eu nunca vi um único dia em que ela não tivesse o seu tempo de devocional. Nenhum. Eu não estou dizendo isso para colocá-la num pedestal. Meu ponto é que tirar alguns minutos de cada dia para se encontrar a sós com Deus, em sua palavra e em oração, a formou numa mulher piedosa. Foi a vida dela que me conquistou. Se ela tivesse me pressionado sobre certas coisas, manipulado ou ridicularizado, ela só teria conseguido me afastar de querer crescer em Cristo. Em vez disso, ela viveu uma vida muito real de fé simples e devoção a Cristo. E isso me deixou sedento pelo que ela tinha. Nós temos filhos agora,
Pela graça de Deus, eles estão crescendo, entendendo que ter devocionais pessoais é uma parte normal da rotina diária. Os mais velhos já começaram a ter seu próprio tempo silencioso. Assim como o exemplo da minha esposa para mim, nós não instruímos nem exigimos isso de nossos filhos. Eles simplesmente veem a mãe ou o pai lendo suas Bíblias e orando e querem fazer o mesmo. A palavra de Deus tem sido como um remédio para reduzir a minha raiva, preocupação e impaciência. Tem funcionado como um mapa, ajudando nossa família a tomar decisões ou redirecionar nossos planos mal aconselhados. Tem fornecido luz para revelar armadilhas que às vezes estavam escondidas nas sombras. A palavra de Deus se tornou para nós algo sem a qual simplesmente não podemos viver. Eu agradeço a Deus por um pregador de jovens que encorajou um grupo de adolescentes a lerem suas Bíblias. E agradeço a Deus por uma jovem que fez aquele compromisso e o cumpriu. Não posso descrever a bênção que é ser casado com uma mulher que vive e pensa biblicamente. Quando estamos discutindo qualquer assunto, seja difícil ou não tão difícil, eu sei que estou falando com uma mulher que esteve com Jesus. Isso significa muito para este marido. Obrigada, Tim. Sei que é uma palavra significativa para nós, como mulheres, ouvirmos o impacto que o nosso tempo com o Senhor pode ter na vida daqueles que amamos. Quando você escreveu essas palavras, você não tinha como saber, nenhum de nós tinha, que em breve haveria uma grande mudança para sua família, na vida sua e de Dê. Você pode compartilhar o que aconteceu pouco tempo depois dessas palavras terem sido escritas? Eu escrevi aquelas palavras no verão de 1997. No verão seguinte, em 1998, minha esposa começou a sentir fraqueza no polegar da mão direita. Depois de várias consultas e exames, ela foi diagnosticada com ela, ou doença de Lou Gehrig, em dezembro de 1998. Ela viveu por quase um ano e morreu em 13 de dezembro de 1999. Nós que conhecíamos e amávamos a Dê, podemos atestar a influência de sua vida, não apenas enquanto ela vivia, mas até mesmo desde a sua ida para o lar celestial. Na verdade, Tim, acho que foi só na semana passada que uma amiga em comum me contou como a vida da Dê a influenciou e continua a influenciar até hoje. Quando você pensa agora com a Dê no céu e você com seus 4 filhos vivendo esta nova fase da vida, como você descreveria o impacto contínuo da caminhada de sua esposa com o Senhor? Bem, a palavra influência é a chave. Eu diria que esse é o principal aspecto do legado que ela deixou para trás. Foi a influência espiritual. Quando pensamos na Dê, pensamos em uma mulher que andava em simplicidade e pureza de devoção a Cristo. Sua vida não era bagunçada, ela era ocupada, como a maioria das mulheres, mas ela tinha uma fé simples e descomplicada. E essa influência tem sido uma motivação profunda para mim, para que eu busque o Senhor, especialmente em uma fase de intenso luto. Eram suas fraquezas e necessidades que a levavam ao Senhor. Eu não quero colocá-la num pedestal aqui. Ela lutava com medo. Ela tinha suas lutas, mas essas coisas a impulsionavam para o Senhor. E durante as minhas lutas, é para o Senhor que eu me volto, em grande parte por causa da influência dela. Era difícil para Dê separar aquele tempo para passar com o Senhor? Lembro da vez em que ela pulava da cama à noite, porque lembrava que ainda não tinha tido seu tempo devocional. Isso aconteceu algumas vezes, porque geralmente era a primeira coisa que ela fazia. Mas, como acontece com todos, às vezes o dia fugia do controle dela. E quase a assustava perceber, quase fui dormir sem ter meu tempo com Deus. Não era algo automático. Muitas pessoas podem abrir suas Bíblias automaticamente, ler automaticamente, fechar a Bíblia automaticamente e dizer que tiveram seu tempo devocional. Mas o dia da Dê não estava completo até que tivesse se encontrado com o Senhor. Tim, nos últimos meses, quando a Dê ficou bem doente, como ela conseguia manter essa comunhão com o Senhor, esse relacionamento e tempo com Ele? Por vários meses, ela conseguiu fisicamente continuar segurando sua Bíblia e lendo. Mas chegou um momento no final de 1999 em que suas mãos e braços estavam tão fracos que ela não conseguia nem pegar a Bíblia. Acho, Nancy, que ela até compartilhou com você certa vez
que uma das suas frustrações com a doença era não poder mais abrir a sua Bíblia. Então, geralmente, ou eu ou um dos nossos filhos abríamos sua Bíblia e a colocávamos no colo dela. E quando ela estava pronta para virar a página, nós virávamos para ela. Nos últimos dias da sua vida, ela passou os últimos 11 dias no hospital. Ela não conseguia sentar-se, então líamos para ela. Ela sempre sabia o que queria ouvir. Ela tinha trechos favoritos das Escrituras e eram salmos e hinos de louvor. Posso dizer honestamente que ela morreu orando. Ela estava orando especialmente por duas situações. Uma era por um amigo nosso que estava na China na época e precisava de oração por proteção. A outra, curiosamente, era pelo lançamento deste ministério de rádio. Ela não viveu tempo suficiente nesta terra para ver isso acontecer, mas ela realmente orava por sabedoria e direção sobre aquilo que se tornou o ministério Aviva Nossos Corações. Tim, ao pensar nos anos da vida da Dê antes de ela ficar doente, como o tempo dela com o Senhor lançou um fundamento que a capacitou a atravessar aqueles dias difíceis e sombrios, aquele vale da sombra da morte. Acho que a Dê, bem no início da sua vida, percebeu que precisava viver cada dia como se fosse o último. Ela disse no último ano de sua vida: Deus nunca me prometeu uma vida longa. Mas ela realmente tinha uma perspectiva eterna. Você não pode passar tempo na palavra sem desenvolver um coração voltado para a eternidade. A eternidade estava em seu coração por muitos, muitos anos. No último ano de sua vida, decidimos que não viveríamos com a morte como foco, mas com a eternidade. E há toda a diferença do mundo entre essas duas coisas. Ouvimos o nosso convidado Tim Grissom lembrando como um tempo devocional diário afetou a maneira como sua esposa viveu e a maneira como ela enfrentou a morte. Nancy voltará com Tim Grissom em apenas um minuto. Mas gostaríamos de ajudar você a desenvolver o tipo de vida devocional sobre o qual ouvimos hoje. Talvez você queira começar com um compromisso menor de apenas 30 dias. No nosso site temos disponível o livreto Desafio de 30 Dias de Leitura da Palavra. Nesses 30 dias, você vai aprender sobre a história da igreja primitiva e o plano de Deus para a igreja como um todo. Você também descobrirá um chamado individual para ser fiel ao Senhor e compartilhar o Evangelho. Para adquirir o livreto digital, você só precisa efetuar uma doação de qualquer valor, por Pix ou cartão. Acesse a aba Doações no nosso site para ver os detalhes de como fazer essa doação. Em seguida, nos notifique por e-mail, anexando o comprovante para que possamos enviar o arquivo digital em PDF. Nosso e-mail é contato@avivanossoscorações.com. Bem, você já marcou um encontro com uma pessoa influente? Provavelmente você aguardou com expectativa ou talvez com nervosismo. Você sabia que a pessoa mais influente do mundo está ansiosa para falar com você? Ouviremos sobre isso amanhã. Agora aqui estão Nancy e nosso convidado Tim Grissom. Tim, temos aqui um grupo de mulheres de coração faminto, que querem ser piedosas, que querem ser influenciadoras da maneira correta em seus lares. Eu gostaria que você orasse por nós, para que Deus trabalhe em nossas vidas. Pai, eu te agradeço pelo legado da vida da Dê. E enquanto eu a honro, quero que Tu sejas exaltado. Tu és aquele que fez aquela obra, que começou e que a completou. E Pai, confio que Tu farás o mesmo por essas mulheres que estão ouvindo hoje. Oro para que Tu as abençoes com o desejo de Te buscar. E, embora isso lhes custe algum tempo, confio que Tu as recompensarás ricamente por meio da paz em seus corações, paz em seus lares, contentamento, alegria, todas as coisas que buscamos com tanto esforço e que Tu desejas nos dar, mas de forma específica. Obrigado porque o Teu desejo é nos encontrar. Esse é um pensamento maravilhoso e eu oro para que sejamos fiéis em aceitar esse convite. Em nome de Cristo. Amém.
Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.